Seja muito bem-vinda e bem-vindo à nossa aula, nossa live de toda semana. O cumprimento do meu propósito deste ano, que é fazer você olhar para essas 52 semanas do ano e realmente aprender uma coisa nova a cada encontro. Boa tarde, Tati, que já tá entrando. Boa tarde para todo mundo que está chegando. Me mandem aí um feedback se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Mãe acabou de entrar. Enfermeira Matilde, que bom ter você aqui. Tô orgulhosa. Eu adoro quando vocês me chamam de lindona, minha autoestima fica como? Tudo bem que eu retoquei o Botox, olha, minhas amadas, preciosas, maravilhosas, renova a energia da vida, né? Olha isso, sem pés de galinha, sem, levantando a sobrancelha e sem ruga, é maravilhoso. Botox é viciante, tá? Eu digo isso pra todas as minhas pacientes, é um caminho sem volta. Mas, modéstia à parte, a pele também fica outra, né? Só tô compartilhando com vocês a minha aquisição da semana. Então, retocado o Botox, já preparada aí pra essa reta. Entrando aí nesses últimos 4 meses do ano. E eu trouxe hoje um assunto muito importante do nosso movimento do Desafio de Começar. Desse nosso movimento para encarar o cenário empreendedor, para você que já está olhando com possibilidades de fazer realmente algo diferente na sua carreira. Eu costumo brincar, é claro que num sentido não conotativo da palavra de brincar, mas para realmente você começar a olhar para pessoas que poderiam ser sua potencial cliente ou suas potenciais clientes. Ou se você ainda não sabe o que você quer oferecer para a sociedade, se você ainda não olhou de verdade o que você deseja fazer, o que você gosta de entregar para as pessoas, eu gostaria que essa fosse a informação que você precisa buscar no dia de hoje. É claro que isso não vai vir de uma hora para outra, a gente tem aí uma construção do processo, mas para dar uma dica, a gente já começar essa aula com uma dica importante. Olha, Erasmo entrou. Nossa, meu amigo diretamente de Manaus. Olha que felicidade ter você aqui. Gabriel Rufino também, muito obrigada pela presença. Doutora Fernanda, minha pupila maravilhosa, mulher, eu te admiro demais. Eu vou dizer isso sempre, pelo seu empenho, tá? Perdi o que eu ia dizer. Mas enfim, eu quero que você realmente pense, resgatando, que você precisa buscar. E essa informação do que você quer fazer, o que você deseja entregar para as pessoas, deve ser a sua busca primordial. Então, pra gente já começar essa live com um sentimento de generosidade, já que eu estou dedicando o meu tempo a te fazer descobrir qual é o seu senso de propósito de serviços para entregar para nossa sociedade, para entregar para a população brasileira que é tão carente de saúde, eu quero que você faça essa gentileza e encaminhe essa live, toca aqui nessa gaivota, nessa setinha, como você queira chamar, toca nessa gaivota e compartilha com os seus principais amigos que estão aparecendo aí pra você no Instagram. Então manda pra essa galera, mostra que a gente tá aqui, mostra que você está aprendendo coisa nova e que você tem desejo de fazer algo diferente. Quem sabe essa pessoa que você tá compartilhando não se torna tua sócia e vocês se tornam empreendedoras entusiasmadas, poderosas, juntas. Já imaginou? Então compartilha essa live e já pense com um olhar de transbordar. Eu vou dizer uma coisa sobre a palavra transbordar. Quando a gente... as minhas alunas do curso de intercorrências entrando, doutora Nadjane, que bom tê-la aqui! Quando a gente fala de transbordar, pessoal, a gente vive num mundo hoje onde cada um só quer que seja o venha a nós, né? Ou melhor, literalmente, o vosso reino, na verdade. Sou péssima parafraseando coisas espirituais, religiosas. Mas eu espero que vocês tenham entendido. A maioria das pessoas só querem o que me beneficie. Ou seja, eu só quero o que beneficie a mim própria. Poucas são as pessoas que compreendem o ato da generosidade da gente entregar um pouco mais.
Então, não tô falando isso como marketing, tá? Não tô falando isso como a ideia do drug delivery que os nossos marketings pedem pra gente. Então, eu trato vocês como profissionais altamente competentes e que entendem todos os pormenores que estão por trás das minhas falas sobre os gatilhos que a gente conversa tanto. O que eu quero que você compreenda é o ato da generosidade puro e genuíno. Quando eu entrego, e tô aqui dando o meu tempo para fazer com que você repense, que você compreenda, que você evolua, que você realmente consiga refletir sobre quais são os seus próximos passos na sua carreira empreendedora especificamente, é porque eu realmente gostaria de ter recebido isso lá atrás. E eu entendo que quando eu dou para vocês, e muitas das minhas alunas que estão aqui, principalmente as que estão comigo no presencial, sabem que eu acredito fielmente na lei do retorno. Então, eu acredito de uma forma muito intensa de que o que eu entrego volta para mim. Então, todo o conhecimento que eu dou para vocês, que eu estou doando para você que me ouve agora, eu recebo ele de alguma forma. É alguma palavra amiga que chega numa hora de desafio, é um abraço apertado de uma pessoa que eu amo numa hora em que eu tô me sentindo mais fraca, é uma pessoa que aparece com uma oportunidade diferente, é um vídeo que alguém compartilha comigo me ensinando algo novo que eu não sabia. Então eu acredito na lei da generosidade nesse propósito, por conta da lei do retorno. Então eu acredito que cada vez que eu dou o meu conhecimento para você, alguma coisa energética, espiritual, me entrega algo que eu estou precisando nesse momento também. Então, eu não tô falando aqui apenas no sentido de ser bonitinha, tá? Não é esse o ponto. Entrou uma chamada, desculpe. Não é esse o ponto apenas. Então, para você sendo muito sincera e verdadeira com quem tá aqui acompanhando o meu trabalho, tudo tem um porquê da gente fazer, certo? E o meu porquê, esse meu ato de doar, o meu propósito desse ano, de fazer esse conteúdo todo durante esse ano, é porque eu tenho um propósito de atingir um nível de conhecimento diferenciado ainda esse ano. Então, só para vocês entenderem o meu porquê. E é claro que Ai, minha tia linda entrou! Parabéns, tia! Hoje é seu aniversário. A gente já se falou, já teve troca de mensagens, já nos emocionamos, mas tô deixando aqui ao vivo pra todo mundo que a minha tia maravilhosa tá aí, ó, Diva Maroto, está aniversariando hoje um novo ciclo de recomeços e renovações energéticas na sua vida, tia. Todas as minhas alunas aqui, ó, estão vendo os meus parabéns pra você. E vai ficar registrado pra sempre, porque vai ficar aqui no feed, vai pro YouTube, então todo mundo vai saber que o dia 30 de agosto é o seu aniversário. Que felicidade a gente ter uma família que nos ama, né? Que felicidade a gente saber que a gente tem um ninho de acolhimento. Mas é por isso que a gente constrói os nossos sensos de propósito. Cada um vai ter o seu senso de propósito. Ai, Diju, minha prima, também entrou. Vocês veem que a família vai abraçando, né? Eduardo Monteiro. Doutor Eduardo Monteiro, obrigada por estar aqui também. Então, vamos resgatar o nosso foco da aula. Então, eu quero explicar para você que não acompanhou as aulas iniciais dos nossos 52 encontros. Tia, minha aluna maravilhosa, Jane, tá mandando parabéns pra você e muitas bênçãos pro seu novo ciclo. Doutora Fernanda também tá mandando parabéns. Eu adoro isso, gente. Esse é o movimento do ao vivo que mais me encanta. Do que só produzir aula e ficar colocando conteúdo, né? Obrigada, sucesso pra nós. Quando a gente pensa na generosidade do entregar, na generosidade de contribuir. E durante muito tempo, na minha jornada empreendedora, nesse meu início, vocês todos, né, ou a grande maioria já conhece a minha história, apesar de ter seguidores novos chegando, mas a maioria conhece minha história. Para quem não conhece, tem um monte de vídeo que eu falo sobre isso também, mas eu aprendi sozinha, eu aprendi na porrada. Então, como meu ato de doação, e eu entendo o poder da doação também, por conta da lei do retorno, então tá mais do que explicado para vocês entenderem o meu porquê. Eu gostaria que alguém tivesse chegado perto de mim lá há 7 anos atrás e tivesse me dado dicas, me dado luzes,
me dado orientação, me dado um passo a passo, um caminho para que eu não tivesse me sentido tão perdida naquela época. Então, é por isso que eu estou aqui e como uma boa professora, eu entrego o que eu sei pra vocês e eu separo, tá? Eu separo alguns tópicos pra gente conversar e eu não me perder do que eu quero entregar na aula de hoje. Então a gente vai falar hoje sobre experiência do cliente para ele voltar para você, pra gente fidelizar pessoas, né, para que ela volte. Igual as minhas alunas que estão aqui, que por mais que elas estejam lá no presencial comigo, elas poderiam sumir, né, da minha vida, mas elas continuam comigo de alguma forma. Minha tia acabou de revelar meu apelido para 6.000 pessoas. Te amo, tia, também. Esse apelido é só pra família, tá? Ninguém tá autorizada a falar assim. Não é brincadeira, não. Então, vamos lá. E vamos falar sobre fidelização de clientes, de pacientes, de alunos, seja como você queira aí divulgar o seu serviço ou entregar a sua prestação de serviços. E na sequência vamos falar sobre metas. Por que eu vou falar sobre meta? Vamos entender que nós já estamos chegando na reta final do ano e os propósitos que a gente desejou lá em dezembro, dia 31 de dezembro para ser bem específica, eles deveriam estar em construção ou muitos deles consolidados, certo? Então, como a gente está nessa reta final, a gente vai falar de meta de novo e eu quero que você olhe para isso com muito carinho e muita atenção. Então, ponto número 1 dessa experiência do cliente, desse fluxo de metas que a gente precisa desenvolver na nossa habilidade empreendedora. Se eu não construo uma meta, você não vai ter um degrau para subir. Você não vai conseguir conquistar alguma coisa porque fica tudo muito perdido. Quer ver um exemplo? Eu quero trabalhar com estética. Eu vou falar da minha área mesmo. Então, eu quero trabalhar com estética. E o meu ponto desse mês, eu quero faturar X valor, mas dentro da tua realidade. Vamos começar do começo, tá? Eu quero faturar X valor. E desse X valor, quais são os procedimentos que eu quero vender? O que eu vou divulgar para as minhas clientes para eu bater aquele número? Então, olá, doutor Igor Muniz, tudo bem? Bom tê-lo aqui de novo. Estamos falando sobre experiência do cliente metas, já que a gente está na reta final do ano. Então, vamos pensar no seguinte. Quantos botox eu tenho que fazer para atingir aquele número? Ou quantos preenchimentos labiais eu tenho que fazer para chegar naquele número? Ou quantos tratamentos mesoterápicos capilares eu preciso fazer para chegar àquele número? Ou quantos PINs eu tenho que fazer, né, o tratamento de vasinhos, para eu chegar naquele número? Então eu preciso esmiuçar a minha meta em pequenos objetivos. Para quê? Para que quando eu vá divulgar para os meus clientes, eu divulgue aquilo que vai fazer com que eu atinja a minha meta. Quando eu falo pra vocês lá na aula presencial, pra quem tá aqui e é a minha aluna de pós, que eu falo que não é o cliente que escolhe, né? Ele pode vir com um desejo, mas somos nós quem definimos o melhor tratamento para o nosso paciente, pensando nessa estratégia também. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é construir um processo de desintoxicação, de desinflamação do corpo do meu paciente antes de fazer qualquer tratamento estético, porque a gente sabe que todo tratamento estético que a gente provoca na pele, né, que a gente induz ali na pele, vai trazer uma resposta inflamatória. Então, se essa pessoa já está inflamada, você concorda comigo que fazendo o tratamento estético eu vou inflamar ainda mais. Então, eu sempre desinflamo antes. Como? Ozonioterapia. E aí que entram esses protocolos. Vocês já repararam que tem um monte de beldades por aí que inventam nomes de protocolos. Então você pode construir o seu nome de protocolo. Você pode dizer que você faz uma harmonização facial ou um processo de rejuvenescimento facial XYZ. E você vira dona daquele método, tá? Mas aí você precisa criar um passo a passo. Voltando à história das metas e do que eu quero entregar para o meu cliente, é para que você tenha ali um padrão de atendimento. Então não adianta vir você fazer um tratamento comigo e aí daqui a pouco vem a amiga dela ou a irmã dela e você vai e faz totalmente diferente a mesma toxina. Então não tô falando de marcação de ponto não, tá? Não existe isso na minha cabeça, cada um vai ter uma força e uma flexibilidade muscular, mas o que eu quero que você entenda eu preciso ter um norte.
E a maioria das minhas alunas e mentoradas que estão aqui, elas têm dificuldade na criação e na indicação de protocolos. Então, quando a gente monta um esqueleto, minhas alunas que foram alunas lá no Nepuga, principalmente, nós tínhamos um movimento no final, lá na Associação de Protocolos. Vocês lembram disso? Alunas que estão aqui, digam se lembram disso. Eu passava, tá? Como uma indução mesmo do meu processo metodológico de ensino, a construção de um protocolo. Então eu narrava um caso clínico, eu trazia uma pessoa fictícia, normalmente era alguma paciente minha daquela semana, e eu provocava as alunas a construir um protocolo. E aí eu provocava elas a construir normalmente um protocolo classe A, para aquela pessoa que tem um high ticket, um valor financeiro interessante, e eu provocava elas a construir um protocolo mais básico, né, para que a gente pudesse atingir maior parte da população. Tá aí, ó, as alunas dizendo que sim, que lembram como prova, ó. Doutora Fernanda, Charlene, provocava mesmo a galera da associação para que eles começassem a pensar estrategicamente do que a nossa paciente quer quando ela senta na nossa clínica, quando ela chega ali na minha mesa, antes efetivamente da gente ir lá perfurar a pessoa. Então, crie esses protocolos para que você construa uma experiência para o seu cliente e ela entenda que você domina aquele assunto. Ah, a gente tá falando só de rosto, né? Mas eu poderia pensar nisso para qualquer área, tá? Ah, eu quero trabalhar só com estrias. Então, cria um passo a passo dos seus melhores tratamentos. Então, se eu tenho uma estria rubra numa pessoa jovem, estrias finas, né, ali numa adolescente, eu tô conduzindo com um entendimento clínico, um raciocínio clínico específico. Agora, se eu tenho uma estria alba, uma estria negra, larga e extensa, numa pele acima dos 40 anos, pós-gestação ou pós-estiramento de peso, essa pele demanda mais atenção, mais substratos eutróficos, mais colágeno, mais glicosaminoglicanas. Então, só para você entender como que a gente vai desenvolver esse raciocínio. Então, eu deveria já ter esses protocolos previamente estabelecidos na minha cabeça. Isso constrói uma experiência do cliente diferenciada. E você concorda que se a cliente chega na sua mesa, lá no seu consultório, e você explica o que a pele dela vai passar, o que aquele corpo vai receber, não fica uma consulta mais organizada e mais elaborada ao ponto dela entender o meu valor profissional? Então, o meu valor profissional, ele não tá apenas em botar aqui no Instagram que eu estou brindando com espumante todos os dias. Vocês sabem que eu amo as minhas bolhas mágicas e adoraria tê-las todos os dias. Primeiro que eu acho que seria uma síndrome de alcoolismo, mas em segundo ponto, não é isso que faz a cliente sentar na sua maca e confiar no seu trabalho. E aqui eu tô falando quando essa paciente já está no seu consultório e você quer fidelizar ela para que ela volte. Então, eu tenho pacientes aqui que acompanham o meu trabalho há 7 anos, desde que eu abri minha primeira clínica lá na Torre do Norte Shopping. Normalmente eu não falava de onde ela era. Mas, enfim, quem é aqui do Rio agora já sabe. Mas desde que eu comecei lá atrás. Então, essa paciente já migrou comigo para vários bairros. Já atendi em vários bairros e essa paciente foi indo comigo porque gosta do meu trabalho e indica esse serviço. Então, vocês conseguem entender? O que eu quero que você pense hoje é para você entregar o seu serviço de uma forma tão convicta e com tanta certeza que a cliente fideliza com você. Então, ela vai estar pouco se importando se a criatura desce de um Porsche. Ela vai querer fazer com você. E eu vou dizer um desabafo aqui pra galera da estética que tá comigo, tá? Pra galera dos injetores e harmonizadores. Vou dizer minha percepção e aqui vai ser a nossa fofoquinha da semana. Vocês pensam que quando uma pessoa ela se demonstra muito sofisticada, muito elegante, muito financeiramente, economicamente, num alto padrão, o que a gente chama de high ticket, você acha que aquela senhorinha que deseja tirar o derretimento do rosto, ela vai realmente mandar uma mensagem para essa profissional? Ou ela vai ter medo de que ela não vai poder pagar? Vamos ser verdadeiros. Vamos olhar pro processo como um todo. E eu vou dar um exemplo muito pessoal aqui, tá?
Vamos imaginar, vocês todos sabem que minha mãe é uma aposentada, e ela se aposentou como caixa de supermercado de uma grande rede aqui do Rio de Janeiro, chamada Rede Economia. E aí, você acha que minha mãe teria grana, ou que ela iria guardar dinheiro por um ano inteiro pra ir lá fazer fio com a doutora fulana de tal? Mesmo que eu não fosse profissional, tá? Bota aqui nos comentários, eu quero ver. Tua mãe iria? Tua mãe guardaria dinheiro? Eu tô falando da maioria da população brasileira. A maioria das pessoas que muito mal conseguem se alimentar de forma adequada. Eu quero que você reflita, para você entender quem você quer alcançar. Que pessoas você quer alcançar. Olha, a doutora Nadiane colocou que acredita que sim, as mulheres hoje se valorizam esteticamente. Eu penso o seguinte, eu tenho uma paciente dessa, que ela junta dinheiro o ano inteiro pra vir fazer fios comigo, tá? Mas ela é um caso à parte. A maioria das pessoas, quando elas olham pra essas beldades muito chiques, muito elegantes e muito, que são as pessoas do high ticket, que a galera hoje gosta de denominar, elas não vão atrair esse público, tá? O que eu tô dizendo pra vocês é atração de pessoas e fidelização de clientes. Elas não vão atrair esse público vai ficar à margem delas. Porque elas não vão, as pessoas na maioria das vezes, e me corrijam aqui se esse pensamento não for congruente com o que você acredita, mas entre escolher pagar um bom estudo pro meu filho, né? Uma boa escola pro meu filho, ou fazer o meu botox, o que a gente escolhe? Vamos ser realistas, eu quero trabalhar com que vocês criem um raciocínio de quem é a pessoa que você quer atender. Ah, mas eu quero trabalhar só com high ticket, eu quero esse público. Tá tudo bem, que Deus abençoe seu destino e que você tenha essas pessoas no seu consultório. Só que a gente vai ter que criar movimentos para que isso seja real. Só que a maioria da população, ela tá onde, gente? Quem é o maior número de pessoas que desejam também ficar bonitas e esticadas, né? E envelhecer de forma saudável? É isso que eu quero que você pense, tá? Então, as pessoas podem, existem essas pessoas, mas cadê o maior número de pessoas? Eu quero que você olhe por esse ângulo. Aí a Charlene e a Tati botaram que não iriam. Eu quero que vocês pensem, tá? Eu não tô dizendo que tem certo e quem tá errada na sua resposta. Eu concordo com a doutora Nadiane quando ela diz que sim, as pessoas se valorizam. E eu tenho essas pacientes, como eu dei o exemplo dessa minha paciente do fio. Então, eu só quero que vocês consigam compreender que quem é a paciente que você quer atingir, onde você quer entregar, que tipo de serviço você vai fazer para construir os protocolos mais assertivos para isso. Entendem? Coloca aqui. Larga o dedo no coraçãozinho para eu saber se você está realmente entendendo o que eu disse sobre a condição do nosso paciente. Doutora Fernanda colocou aqui nos comentários. Eu acho que tem um público que realmente não vai em determinados profissionais por ter receio de não poder pagar e por não achar que está no nível das pessoas que estão naquele local. Perfeita colocação. Perfeita colocação. É isso. Pessoas que estão muito no ápice, a maioria das pessoas criam uma percepção ou uma falsa percepção de que ela não pode pagar. Eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Quantas de vocês já entraram numa concessionária de carros de luxo pra fazer um test drive? Ou não, só pra olhar mesmo. Quantas de vocês? Coloca aqui nos comentários. Eu quero conhecer quem tá aqui. Doutora Nadiane, eu não vou ler o seu comentário porque essa live fica gravada. E aí os comentários somem quando ela fica, né? Mas eu entendo e a carinha já demonstra. Ó, Grazi, minha amiga linda. A rainha dos cílios, meus amores. Quem quiser botar um cílio bafônico para aquele evento poderoso, siga a Grazeliane, tá aqui, ó. Ela faz cílios incríveis. Ah lá, doutora Charlene foi e colocou. Nunca entrou numa concessionária de carros de luxo.
Assim como a Grazi colocou também que nunca, porque olha o que a Charlene explicou. Não posso comprar. Vocês conseguem entender que eu tô trazendo exemplos para vocês conhecerem o nosso comportamento? E que do mesmo jeito que nós nos comportamos, a maioria das pessoas, porque é inerente ao ser humano, pensar da mesma forma. Ó, a Grazi tá dizendo que vocês podem ir, que ela vai receber todas as minhas seguidoras com muito carinho. Pode dizer, Grazi, vim por causa da doutora Carol, que ela faz coisas lindas pra vocês ali com condições especiais. Ó, a Tati também botou aqui que nunca. Doutora Nadiane botou que nunca. Ó, e aí a Grazi bota, mesmo exemplo é entrar numa loja de grife. Ótimo. Ai, doutora Cíntia, que bom tê-la aqui, amiga. A minha mãe botando, eu já e passei a mão só pra ter a sensação de que eu posso me sentir até dirigindo. Mas a minha mãe já tá trabalhada no poder da mente, gente. Eu também faço isso, tá? E, gente, eu olho pra mansões. Vocês já viram a mansão da Virgínia? Quem não teve... Eu não sigo a Virgínia, tá? Eu acho que ela posta muito, me dá agonia, e eu não sigo as pessoas assim. Mas a Virgínia postou uma casa maravilhosa e eu fui lá ver aquela casa. Quando você olha pra uma casa daquela, e se você não viu, vá lá ver, tá? Espera acabar a live pra você ir lá. Fica aqui comigo. Mas depois você vai lá, fuxicar. Quando eu olhei aquela casa, eu fiquei, meu Deus, eu mereço uma mansão maravilhosa assim. Quantas de vocês acharam que é possível viver uma mansão daquela ainda nessa vida, nessa existência, nessa encarnação? Depende do que você acredita na teu mundo religioso. Quantas de vocês sentiram de verdade? Tudo isso, todos esses exemplos que eu tô te dando. Ah, Grazi, você tá fora da curva também, né, amiga? Você que me ensinou tudo isso. Quando a gente pensa, eu não quero, me perderia lá dentro. Para, gata, perderia nada. Perderia nada, igual ao nosso bairro. Você ia conhecer cada ruazinha do teu bairro. Depois você vai lá, doutora Nadiane, não sai agora da nossa aula, não. Fica aqui que tem coisas preciosas ainda. Mas depois você dá uma olhadinha lá. Doutora Cíntia colocou, eu mentalizo e vou. Ai, é linda, maravilhosa, é isso mesmo. Tá, eu tô vendo os comentários. Não acompanhei essa mansão, mas vislumbro coisas boas pra minha vida. Gente, vocês são maravilhosas. Tá vendo como a gente se conecta com as pessoas que geralmente estão na mesma sintonia que a gente? É isso que eu quero que vocês percebam. Do mesmo jeito que vocês gostam de coisas, as pessoas que a gente atrai também. E quando a gente coloca naquela fala lá, será que uma pessoa que tá muito inacessível, ela não tá no meu nível, como é que eu vou entrar lá? Do mesmo jeito que muitas não entram numa concessionária de carro de luxo porque acham que não pode pagar. Então, quando você se coloca num nível muito inacessível, as pessoas também vão se afastar. Aquele público se afasta e você atrai outro público. Tá claro até aqui? Então eu preciso que você compreenda qual é a experiência para o cliente que você quer passar. Não é porque você vai decidir atender a classe C que você vai botar uma maca furada e atender de um jeito inadequado, num espaço sem a menor biossegurança. Não é isso que eu estou falando. Mas é claro que a gente entende que você vai ter um comportamento diferenciado. E não um comportamento por educação ou inabilidades de técnica. A técnica vai ser a mesma, tá? Quem faz uma boca num bairro A, de classe A, e ela decide atender num bairro de periferia, né, ou um bairro do subúrbio, a técnica, se é a mesma profissional, vai ser a mesma nos dois cenários. Ou deveria. Mas os valores se modificam de acordo com o custo que eu vou ter. Então, se a clínica tem muito mármore, muito espumante para oferecer para as pessoas, isso vai ter um custo. E esse custo está embutido no preço. Vocês conseguem entender? Então, a experiência do cliente, ela está relacionada a isso. E a fidelização dele está relacionada ao protocolo que você entrega. Com a assertividade de entregar o resultado que você espera. Eu vou ler o comentário do Erasmo, porque ele é um amigo querido. Ó, sempre vou quando oferecem. Tenho que dar um susto na pobreza às vezes. Eu adorei o susto na pobreza.
Ai, que delícia! Maravilhoso! Quando a gente pensa nisso, eu quero que você só enxergue o que você visualiza e que essas pacientes também vão enxergar de nós. Primeiro que as pessoas já pensam que os serviços estéticos, né, os serviços da harmonização, de todas as áreas, seja do capilar, da face, do corpo, se tornam coisas inacessíveis para a maioria das pessoas, tá? São valores altos, porque os nossos produtos são valores altos, né? A gente não compra o produto barato. O produto por si só, ele já tá acima do valor de ticket médio da nossa população. Mas, e repassar isso a nível de preço, e aí eu tô falando de precificação, vai ter um impacto. Então, só quero que você compreenda que tipo de experiência que você quer passar para o seu paciente. Mesmo que você esteja começando agora, pequenininha, eu já contei em outras lives que eu atendia no meu quarto, eu tinha uma experiência diferente para o meu paciente, porque eu botava as musiquinhas, lembra que eu já falei isso para vocês? Eu boto as músicas com frequências energéticas até hoje. E essas frequências energéticas, elas estão de graça aí no YouTube, sabe? Atrair o público que se conecta com a realidade que você oferece. Perfeita frase. É isso, Grazi. Colocando aqui a fala dela para todo mundo saber. Então, quando a gente pensa nisso, eu vou atrair o público que eu quero. Então, se você quer o público A, classe A, tá tudo bem, tá? Mas aqui eu tô falando com as minhas alunas que estão começando do mais absoluto zero. Então, eu não quero falar só com as pessoas que já estão num outro nível de faturamento. Eu quero que você comece do começo e que sim, você migre para ter múltiplos dígitos de faturamento. Mas eu não posso desamparar as minhas alunas que acabaram após e estão se sentindo perdidas. É só para ficar bem entendido o porquê que eu tô trazendo esse passo a passo inicial. Então, a realidade do nosso início, ela precisa ser colocada. E eu não tô vendo ninguém falar disso. Eu tô vendo sempre marketings cobrando cada vez valores mais altos, onde essa pequena empresária, né, essa empreendedora iniciante, ela mal tem capital para manter a sala dela aberta. E aí ela tem que pagar um monte de outros insumos e de outros custos para que ela consiga fazer o fluxo de pacientes entrar. Então percebam que a minha fala, o meu nicho hoje, nesse movimento que a gente está fazendo aqui dos nossos 52 encontros, é para o público iniciante. É para quem não tem capital de giro, é para quem nunca investiu em nenhum cenário empreendedor, é para você que está se sentindo perdida, tá? Ó, a Grazi coloca aqui mais um comentário pra gente. Meu estúdio não é de luxo, mas eu ofereço o melhor que posso no momento. Decorado, aconchegante, cafezinho, mantinha, música relaxante, produtos de qualidade. Futuramente terei com espumante e tudo. É isso. Começar com o que você tem agora, com o melhor que você pode oferecer agora. Claro, mais uma vez, com total biossegurança, com todo o conforto e aconchego e acolhimento que você pode proporcionar para as suas pacientes. E sim desejar algo melhor. É só para você entender. Eu só quero que você pense. Porque eu tenho muitas alunas que estão se comparando, inclusive, Grazi, só para justificar aqui, que elas ficam se comparando com as grandes beldades harmonizadoras que postam espumantes todos os dias. Entende? Então eu vejo um nível de frustração com essa comparação exacerbada e elas se paralisam por não conseguir oferecer aquele luxo todo, não tá vivendo aquela mesma realidade, e aí elas se travam. Porque elas ficam naquela expectativa de vou juntar dinheiro para chegar naquele nível para começar. E não é assim que funciona. Ou melhor, no meu entendimento, não deveria ser assim. A gente tem que começar. Quando a gente começa, o fluxo se abre. Tudo bem até aqui? Eu acredito que primeiro eu piso, depois Deus mostra o caminho. Vocês conseguem compreender? Então, se eu ficar paralisada, se eu não der nenhum passo de fé, literalmente, o caminho não vai se mostrar. Essa é a minha crença. E é por isso que eu vou arriscando e fazendo um monte de coisa diferente. Tanto que as alunas falam, professora, como é que você dá conta de tanta coisa? Porque eu tô o tempo todo me desafiando. Porque eu quero fazer um monte de coisa, eu sou uma pessoa versátil e tá tudo bem. Grazi botando que foi minha paciente quando atendia no meu quarto. É verdade, gente, ela é minha amiga de longa data. Cíntia,
dizendo que, doutora Cíntia, né? Vamos deixar a intimidade para outro momento. Doutora Cíntia colocou, eu montei uma clínica nova, acreditei e fui. É isso, é como você se comporta. Eu quero só que esses exemplos sirvam de inspiração para todas as minhas seguidoras e alunas que estão se sentindo ainda preocupadas e com medo, tá? É isso, Cíntia. Eu espero um dia ir brevemente visitar, tá? Ela tá dizendo aqui que não é grande, né? A clínica dela, são 2 consultórios. Fez com uma arquiteta, ó, já é coisa chique. Alguém que tem um olhar estratégico para decoração. E usei o que era de melhor. Ah lá, eu já sei que tá linda. Depois me manda lá no WhatsApp pra eu ver sua clínica. Vamos abençoar esse passo juntas. Ó, Charlene botou também, faz total sentido. Começar é muito desafiador, inventamos desculpas e obstáculos a todo tempo. E a Charlene, não vou entrar aqui no ponto específico, né? Charlene foi minha mentorada e foi minha aluna também, né? Presencial na pós. E eu só quero dizer uma coisa pra você, Charlene. Não importa o que aconteça. Continue. Continue porque vai passar. E todo o processo vai se reconciliar, se adaptar e se renovar. Por quê? Porque eu vivi isso. E você sabe do que eu tô falando, né, Charlene? Eu não vou expor a sua intimidade aqui. Mas acredite em você. Vá. Pegue pedaços, pegue documentos, pegue subsídios que vão te direcionar e te amparar. Mas não pare. Não pare e acredita, tá? Então vamos lá. Doutora Cíntia vai me enviar. E aí Grazi coloca também aqui, não é fácil iniciar, vamos cometer erros, mas erre rápido. Quanto mais cedo começar, erros vamos cometer mais rápidos e assim a gente corrige. Adorei. E acreditar no propósito e não desistir. Gente, eu penso que a fé pro mundo empreendedor, ela é o principal ponto. Porque oscila demais. Se tu não tem fé, então tu não serve pra empreender. Fé em qualquer coisa, tá? Tô falando aqui de religião, não. Ah, doutor Igor, eu tinha visto sua pergunta e acabou passando. Acha válido o seguro no início? Eu penso que antes do seguro é você ter uma boa advogada. Ou um bom advogado. Porque olha só. Eu penso que se você se sente seguro para fazer um determinado procedimento, faça. Não se sente seguro para fazer ele, não faça, tá? Já contei minha história, demorei bastante tempo para começar com os preenchedores de ácido hialurônico, um dos motivos pelo qual eu criei o curso de intercorrências clínicas na estética. Era o meu medo não saber manejar as complicações e ter que pedir ajuda para um outro profissional. E numa época em que eu não podia, porque a minha resolução como enfermeira estava suspensa, né? O meu conselho tinha sido judicializado. Então, para quem aqui não é da enfermagem, então só para justificar. Então, eu não podia cometer erros. Então, eu não fazia coisas que eu não me sentia segura e plenamente amparada pela lei. Qual foi o meu primeiro movimento? Primeiro, fazer a abertura da clínica legalmente, né? E segundo, ter uma advogada. Por quê? Eu tinha todos os termos, eu tinha tudo amparado com a condição jurídica e eu não fazia o que eu não me sentia competente. Isso me deixa ilesa às intercorrências? Não, mas eu não fazia o que eu não me sentia segura. É claro, gente, eu vou ser muito sincera pra vocês, eu nunca tive uma intercorrência minha. Eu fazer algo num paciente e provocar uma intercorrência. Corrigi várias, principalmente de alunos. Mas perceba, o seguro ele é importante, tá? Tanto para nós profissionais, aquele seguro para mim, né? Caso eu tenha algum problema de saúde, porque como profissionais autônomas e liberais, a gente não entra com o auxílio do governo, né? Você é sua própria dona, você é dona do seu próprio negócio. Então, acho que faz sentido sim você ter um seguro profissional, mas na hora certa que você puder financiar isso, tá? Coloca como uma meta para curto prazo, mas
comece a pensar na ideia de ter o seguro sim. Para você, profissional, você proteger suas mãos, proteger o seu corpo, já que ele é o seu instrumento de trabalho. E tem o seguro para o paciente, né? Para as intercorrências. Eu recomendo que você também olhe para isso com carinho, mas o que eu vou dizer para você é: olhe para uma... Ou melhor, invista primeiro numa advogada, tá? Invista primeiro numa advogada. Tô lendo os comentários, gente. Doutora Charlene colocou: eu nunca precisei tanto, vai dar certo, eu creio. Eu tenho plena convicção e a gente ainda vai brindar na sua sala. Erasmo colocando: gente, vocês se tornam meus amigos, aí fica até desafiador ler os depoimentos de vocês, que vai parecer que eu tô sendo presunçosa. Erasmo colocou: sempre tentei te assistir, hoje consegui, mas como você sabe, o fuso aqui é diferente. Tenho que ir, tá tudo bem, meu amigo. Manaus é 1 hora na frente ou 1 hora atrás, não me recordo, mas a gente tem o desafio do ajuste de horário. Se for verão, são quase 2 horas de diferença. Ótimo, doutor Igor. Eu só quero que você reflita as suas prioridades, tá? Não se sente confortável ainda, eu não tô dizendo pra você não fazer. Eu tô fazendo só pra você esperar o seu momento. Comece fazendo com que você se sente seguro. Porque aí o que acontece? Eu vou ter um monte de coisa pra investir, e aí eu não vou fazer nada. Porque se não tem cliente entrando, gente, eu não tenho que pagar isso do meu bolso, tá? Tudo tem que ser pago pela empresa. Tudo tem que ser pago pela empresa. Então fique atentas a isso. Lutas tem mais. Como você consegue faz toda a diferença. Ah, tá. Agora que eu entendi. Desculpa, que entrou uma mensagem aqui e eu fui olhar e ler ao mesmo tempo. Não dá, né? Doutora Cíntia colocou: lutas tem, mas como você segue faz toda a diferença. É isso, gente. E parar de olhar e se comparar com o outro. Comece com o que você tem e com o que você pode agora. O outro ponto, e é muito do que eu tô fazendo aqui com vocês, e modéstia à parte, eu tento entregar tudo o que eu sinto no meu coração e o que eu fiz e faço na minha vida. O segundo tópico é: ouça as sugestões que nos ajudam a crescer. Então, aquela paciente amiga, aquela paciente da família, aquela paciente que tá com você e que confiou em você logo do início, ouça ela, ouça as sugestões de melhoria. Eu acho que você poderia colocar essa parede aqui num tom diferente, eu acho que você poderia fazer tal coisa. Essas sugestões de mimos também vão ajudando a gente a trazer essa fidelização do cliente, que é como a pessoa gosta de ser atendida. Tu quer ver uma coisa que eu adoro e que eu tô pra investir nisso em breve? É aquele colchonete que massageia, que a pessoa deita. A minha designer de sobrancelhas, ela tem esse colchão, e acredito que muitas já viveram essa experiência. Então a gente deita lá, e enquanto ela tá me tratando, né, tá me cuidando, aquele negócio tá fazendo massagem em mim. Gente, aquilo eu achei surreal. E como eu amei aquilo, eu vou providenciar pra ter um desse no meu consultório. É claro que quando eu for fazer um preenchimento, ela não pode ficar tremelicando a minha paciente. Mas você concorda que antes, quando ela tá ali sendo anestesiada, não ia ser uma delícia? Tô dando uma dica pra vocês, hein? Então, esse é o tipo de sugestão? Tu tem, Cíntia? Adorei aquilo. Menina, tô assim, encantada. Eu nunca tinha vivido essa experiência. Tá vendo? O que é super básico ou que não é novidade pra uma pessoa, pra mim foi novidade. A Grazi colocou aqui uma dica que eu acho importante a gente ler pra deixar isso pra todas que vão ver depois, né? E que estão assistindo. O maior erro que cometi foi montar um espaço de beleza, decorar tudo e querer a perfeição sem priorizar a captação de clientes. Quebrei, comecei de novo, focando em ter clientes e fidelizá-las. Digo isso para as minhas alunas: não adianta ter 50 mil certificados na parede. Não adianta ter cascata caindo da parede, pilastra de mármore, coisa de ouro, se você não tem cliente. Então foque no início em abrir pequenininho, em abrir num coworking que seja, em alugar mesmo uma sala e começar a ter o seu paciente, sabe? Atrair essas pessoas para você.
Depois a gente faz o chique, o bonito, o elegante, o maravilhoso, como a doutora Cíntia tá colocando aqui, ó. Fonte de água. Aí a gente já tá num outro patamar. Mas doutora Cíntia tem quanto tempo nisso? Doutora Cíntia foi minha colega como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Estética e Empreendedorismo do Corém Rio. Então ela já é uma referência na região serrana. Então assim, a gente tá falando de outros universos. Tô falando pra você que tá começando agora, tá? Ó, doutora Catiana, ai, minha aluna linda, que bom ter você aqui. Ó, tava pensando nisso, comprei um pro meu pai, ele amou. Gente, você vai entender o que a tua cliente quer, mas vamos ser sincera, todo mundo quer relaxar um pouquinho, né? Eu adoro todo esse clima de spa. Tudo que envolve aquela sensação de spa eu gosto. Coloco o paciente 10 minutos antes, vale a pena. É isso, gente. Vocês percebam como que essa egrégora de troca de informações vai fazendo você ter várias ideias? É isso que eu quero transformar e criar com você, tá? Aí Grazi tá aqui continuando o depoimento dela e eu acho válido a gente pensar nisso. Ela diz aqui, recomecei com o que tinha e as minhas clientes hoje são fiéis e estão comigo desde a simplicidade. É isso, meus amores. É começar com o que a gente tem. Cíntia botou que tá desde 2015. Caramba, Cíntia, a gente é muito antiga na estética, né? Não tinha nem resolução. Eu também sou dessa época. Mas eu concluí em 16 a minha pós. Você ainda é mais veterana do que eu. Falar velha não, que a gente nunca vai ficar velho, ó. Vamos ficar tudo esticada, poderosa. Vamos lá. Aí estão vocês já dizendo que vocês desejam pro futuro essa esteira massageadora. Esse é o nome, pessoal. Esteira massageadora. Obrigada, Grazi. Em breve a gente vai ter cada vez coisas maiores. O que eu quero que você perceba... Boa tarde, Dr. Wanderson. O que eu quero que você entenda é para você não se comparar com o luxo do vizinho. Começar com o que você tem agora. Na sua simplicidade e no seu melhor. Entregando dentro das normas de biossegurança, claro, tá? Com todas as regras que se seguem para que a gente abra os nossos consultórios e as nossas clínicas. Agora, se você não tem nenhum tipo de capital, gente, existem coworkings, pelo menos aqui na cidade do Rio. Pelo menos aqui no Rio, eu posso dizer isso com muita tranquilidade, existem salas alugando a hora por R$50. Entende? E aí já é uma sala pronta, com maca, com mesa, com iluminação, com o mármore que você quer. E aí você não precisa montar uma sala pra você. Você vai lá, atende aquele grupo de pessoas e ó, beijo e tchau. Eu sempre digo isso, comece do começo, meus amores. Ó, a Grazi colocou, com um bom atendimento, bons serviços, proporcionando a melhor experiência, o luxo não é primordial. Não é mesmo, gente. Talvez para outras pessoas, mas vamos começar com o que a gente pode? Vamos? Tô falando com você para parar de se comparar e começar com o que a gente pode. Já vou colocar na lista de desejos para um futuro próximo. É isso, ó. Fica a dica pra gente ir montando essas clínicas poderosas em breve. E vamos evoluindo aos poucos, muito bem. Aí a Cíntia tá aqui dando um exemplo pra vocês. Ó, ela tá desde 2015 na trajetória profissional. É uma mulher que eu realmente admiro. A gente já palestrou juntas, inclusive. Ela começou sublocando. Depois ela diz que alugou um espaço mais simples. E agora que ela foi pagando na planta uma sala, né, comercial há 3 anos. E agora ela tá com a clínica dela maravilhosa. Mas vocês percebam que existe um planejamento? E comprar uma sala é muito legal. Mas você precisa ter esse entendimento de planejamento financeiro também, tá? Então, cada um no seu momento, vai depender da realidade financeira de cada uma de nós aqui. Suas lives são muito necessárias. Estou iniciando agora e estou amando cada dica. Ai, Tati, obrigada. Doutora Tati. Meu foco é esse. Eu só tô entregando pra vocês o que eu gostaria de ter recebido. De verdade. Então, vamos lá. Tópico número 1. Já falamos como que a gente vai provocar essa experiência gostosa nos nossos pacientes para que eles se fidelizem com o meu atendimento. Que ele queira voltar
pro meu consultório, que ele queira voltar pra minha marca e que ele me indique para as pessoas que ele gosta. Então, essa pessoa, imagina, você atende uma mulher e daqui a pouco essa mulher tá trazendo a mãe dela, a amiga dela, a irmã dela, a prima. Olha só como é que a coisa vai acontecendo, né? Ai, a Grazi tá colocando parabéns pra você, doutora Cíntia. Sucesso! O sucesso, eu faço das palavras dela a minha também. Tópico número 2, só pra gente resgatar então. Ouça as sugestões que te ajudam a crescer. Então, pode ser sugestão de outras empresárias, pode ser sugestão das suas pacientes que você gosta, que você entende que ela tá fazendo ali um feedback positivo, uma sugestão de crescimento. E aí a gente percebe os pontos de melhoria que a gente pode ali ir construindo, tá? Então, ouça sugestões de pessoas que realmente, genuinamente querem te agradar, tá? Querem te ajudar. Caso contrário, pessoal, já falei isso. Não escute conselhos de pessoas que nunca construíram nada. Porque essas pessoas não têm nada pra dizer pra você. De verdade. Porque, gente, minha mãe me chamou de maluca. Minha mãe tá aqui na live. E fala aí, mãe, se você não me chamou de maluca quando eu quis largar o meu plantão, que eu ganhava um salário que pra minha mãe era muito, eu trabalhava um dia sim, um dia não, pra minha mãe eu era louca. Por que você quer largar tudo? Você tem um dia inteiro pra descansar. E eu falei, não, isso não serve pra mim, eu não quero mais, eu não aguento mais. E a minha mãe me chamou de maluca. Depois ela foi ver o quanto que eu tava sofrendo e aí ela falou, larga tudo e vai trabalhar no shopping, então. É bom que, né, vai lá com todo carinho e respeito às pessoas que trabalham em shopping, mas eu já tinha feito 2 pós-graduações, tinha feito uma universidade. Mamãe dizia que eu tinha que estudar pra ter sucesso. E aí eu tinha estudado e não tinha sucesso, e aí? E aí eu comecei a questionar. Então, não ouçam... Não ouçam opinião de pessoas que nunca construíram nada. E aqui eu tô dizendo nunca construíram nada sem querer denegrir a imagem da minha mãe. Mas a minha mãe foi uma profissional de CLT que trabalhou a vida inteira na mesma empresa. Na mesma função. Então minha mãe só queria me proteger. Porque pra minha mãe essa coisa do arriscar muito, pra ela não é legal. Ai, foi desafiador desconstruir isso mesmo, amiga. Grazi sabe, Grazi foi minha coach no meu momento de maior desespero. Eu tava no ápice do meu burnout. Ela viveu toda a transição comigo. Ouça sugestões de quem já passou pelo que você tá passando. Ouça as pessoas que já chegaram onde você deseja. É isso que eu falo sempre, tá? Ouça pessoas que já trilharam esse caminho. Vocês mesmos sabem que o meu chat fica aberto. A hora de fazer as perguntas são agora, aqui na live. Sentir no teu coração, pergunta. Tua fala pode estar representando a fala de alguém. Ah, eu não me sinto confortável de me expor. Bota lá no direct. Bota lá. Eu vou olhar com carinho e eu vou responder. Tem pessoas que eu consigo mandar áudio, dar dicas com áudio, porque às vezes eu tô num tempo com mais flexibilidade. Então eu dou muita atenção. Sou eu que respondo todas as minhas mensagens. Todas, tá? Eu adoro ter esse momento com você. Então ouça sugestões de pessoas que já viveram, estão passando pelo que você quer passar, pelo que você quer viver, pelo que você quer construir. Procure essas pessoas. Pois é. A Grazi tá colocando aqui pra gente, ó, uma dica importante pra você que tá na transição da carreira. Gente, não é fácil desconstruir essa ideia de estabilidade da CLT. Eu mesma passei por isso. Até ser demitida sem receber nada, porque a empresa dela faliu. Acredita em você e vai. Eu não acredito em estabilidade mesmo, mas isso foi uma desconstrução voraz que a gente teve que fazer, né? Porque eu acreditava que, eu tenho um salário certinho todo mês. E hoje, como empreendedora, não, né? Se eu não produzo, eu não ganho. Então, hoje, calcula a tua hora. Eu sempre vou falar isso. Calcula a tua hora e você vai ver aonde você merece estar. E agora, para a gente falar o nosso último ponto, para a gente encerrar, tenha metas claras. Falamos das metas logo no início sobre o procedimento. Então, vamos imaginar o seguinte. Faturamento X. Eu quero faturar, vou jogar aqui a base salarial da maior parte dos profissionais da saúde, lamentavelmente. E eu vou pegar aqui alguns ensejos, colocando uma média
nacional, tá? Então, você que tá lá em Manaus, você que tá lá no Recife, você que tá no interior de Minas, você que tá no Tocantins, você que está em São Paulo, eu sei que são realidades financeiras com custos de vida diferenciados e o tipo de instituição que você presta o seu serviço também vai pagar de forma diferente. Então, sabendo dessas discrepâncias, mas eu vou fazer uma média, uma base. Todos os profissionais da saúde, na sua grande maioria, tá, ganham uma faixa, exceto os médicos, de R$3.000. Vamos imaginar que o que você quer é largar a sua carreira e viver da estética. Efetivamente viver da estética. 3 botox, você bate R$3.000. Já tinha parado pra pensar nisso? E, gente, modéstia à parte, eu faço um botox em no máximo 20 minutos. Se não tiver conversa, cafezinho, né? Marcou, furou, preparou, foi. Então, só pra vocês entenderem, para eu construir as minhas metas financeiras, do faturamento que eu espero pro meu negócio, aqui eu tô falando de uma meta de faturamento bem pequenininha, tá? Aqui é faturamento. A gente tem aula aqui falando da diferença de faturamento para lucro. Corre lá que você encontra. Defina metas claras. Quanto que você quer ganhar no mês e quantos serviços você precisa vender para alcançar aquele número. E aí você vai começar a oferecer esses tratamentos para as pessoas. Claro que avaliando a necessidade de cada um. Mas vocês conseguem perceber que o Botox, ele é uma coisa, um procedimento que encanta as pessoas? Porque ele dá o estiramento do tecido. Gente, olha, eu retoquei meu Botox terça-feira. A gente fica diferente, dá uma sensação de alívio, de relaxamento, o rosto fica diferente. Então percebam, olha a sutileza do olhar, olha o levantamento da abertura do meu olhar, o arqueamento da sobrancelha de forma discreta, ó, eu não tenho mais as mímicas, não tenho as rugas. Isso é uma prevenção do processo de envelhecimento para que você se sinta bonita, corajosa e confortável para encarar todos os desafios da vida. Então quando você for vender o seu Botox, você não vai vender que ele tira a ruga ou que ele relaxa a musculatura. Ele deixa a pessoa mais feliz, deixa a pessoa mais confiante de se olhar no espelho, de gravar um vídeo, de ir para uma reunião, de dar uma aula, de chegar no plantão, de ir para um date. Enfim, cada um vai ter um movimento. O que eu quero que você compreenda é quais serviços vocês vão entregar, quais serviços são serviços coringas daquele que você quer vender, daquele plano, daquele protocolo de tratamentos que a gente fica ali com um esqueleto, como um ponto de partida, aquele protocolo coringa que é o início para todo mundo, é isso que eu preciso que você compreenda. E é baseado nisso que a gente vai entregar os protocolos de serviços para os nossos clientes, tá? Ó, tô lendo alguns comentários, é muito bom receber pelo nosso resultado, esforço e dedicação. É, Grazi, com certeza. Fortalece o nosso merecimento, né? Botox é vida, você é a melhor, obrigada. Doutora Charlene dizendo que precisa sair, mas que ainda está na CLT e o almoço acabou. Calma que vai passar, assiste a live depois, conclua ela. A estética tá em alta, profissionais nessa área trabalham com autoestima. É isso, pessoal, é entender o que a gente entrega para o nosso cliente de verdade. Então, só pra gente resgatar o que a gente falou até agora. Tópico número 1. Ouça as experiências dos seus clientes e perceba onde que você pode melhorar para fidelizar ele com experiências diferentes mesmo. Experiência que eu digo, gente, é realmente tem aquele massageador de pé, sabe? Botar a pessoa lá com um negocinho rolando, o rolinho passando, enquanto você tá ali fazendo sua consulta. Então é uma experiência dentro do que você pode proporcionar, tá? Outro ponto. Ouça sugestões que te ajudam a crescer. Não ouçam pessoas que estão querendo te derrubar, porque vai ter um monte de gente dizendo que vai dar errado. Mas aí o problema é dela, tá? Se ela não quer fazer nada diferente, o problema é dela. Você quer fazer diferente. E tem as suas metas claras de faturamento. Para quando você definir o valor que você quer ganhar, você saber para onde orientar, tá? Para onde você vai direcionar os melhores serviços para você bater aquele número, tá? Outro ponto, e aqui é um bônus específico para você avaliar isso com muito carinho. Acompanhe esses detalhes diariamente.
Eu preciso que você tenha um diário e que você realmente escreva, tá? Ou anote, ou digite, como você quiser, mas não fica só no mundo das ideias. Quando a gente fica só pensando, isso não tá claro num papel, numa planilha, numa folha de caderno, num arquivo de Word, você precisa ter clareza para você visualizar o que você tá escrevendo. Caso contrário, se perde. E aí, daqui a pouco você sai dessa live, você já vai fazer as suas outras coisas e pronto, perdeu todo o sentido e as informações também foram perdidas, porque o nosso cérebro ele é seletivo. Então anote, deixe isso perto de você, bota num bloco de notas do celular, bota numa mensagem pra você naquele grupo de WhatsApp que só tem você mesma. Então, bote ali frases que vão fazer com que esse acompanhamento diário seja real, tá? E aí, pessoal, eu quero que você compreenda que você é a única responsável, de verdade, para que o desafio de começar seja um desafio que vai ser superado. Porque senão, se você continuar dando desculpa, vai passar mais um ano. Daqui a pouco você vai ter 3 anos de formada, 5 anos de formada, esqueceu a técnica, vai começar a pensar em se atualizar, vai ver que o curso tá caro e vai falar que não serve mais pra você e pronto, daqui a pouco você botou mais um diploma embaixo do braço. É isso que você quer? Tudo que você investiu de tempo e de dinheiro é isso mesmo que você merece? Enfim, só pra você pensar e pra você realmente entender que sem metas claras e objetivas, você não consegue. E a gente vai se perder. E a gente se perde fácil. Fácil, ainda mais aqui nas redes sociais. E aí começa a se comparar, mas você não vê o que a outra pessoa tá fazendo quando desliga essa telinha aqui. Fica a dica pra você. Então, tem um convite pra te fazer. Todo mundo que tá assistindo essa aula, corre lá no link na bio. Eu deixei um movimento. Eu tenho convicção na veia. Lá tem um grupo VIP esperando por você, porque eu vou fazer um super lançamento, onde eu vou entregar em 5 pilares um método para destravar sua vida empreendedora e você literalmente viver do seu negócio. Eu vou falar sobre dinheiro, que é um dos temas que as pessoas mais pediram aqui pra mim, sobre investimento, sobre transição de carreira. Vamos falar sobre abertura de clínicas e consultórios e como tirar o seu negócio do papel, literalmente. Vamos falar sobre mentalidade empreendedora, comportamentos que você precisa ter para gerenciar o seu negócio. Vamos falar também do maravilhoso, inovador e atual esperma de salmão. Então eu vou te atualizar sobre a estética regenerativa para você começar a fazer dinheiro com o que tem de mais novo no mercado da estética, com a estética regenerativa, falando de exossomos, de peptídeos mesoterápicos. E claro, eu vou te dar todas as minhas tabelas de precificação, as minhas planilhas de acompanhamento de venda, minha gestão consolidada de faturamento e acompanhamento de entradas e saídas, despesas e receitas. Então, todos esses pilares estarão com você, além de mais de 3 dicas de como captar clientes do jeito que você está. Então é todo um arcabouço para você começar o seu negócio. Tudo que eu faço. Então toque agora lá no link da bio e vem pro grupo VIP do Eu Tenho Convicção na Veia. Tá imperdível, tá incrível e eu vou lançar agora, logo na primeira semana. Então já separa o cartão, já separa o seu olhar estratégico de como você quer realmente começar. Chega de dar desculpa, não dá mais pra você dar desculpa e você dizer pra mim assim: ai, acabei a minha pós, não sei o que fazer. Ouça uma pessoa que tá aqui com muita verdade no coração. Chega, tenho algumas ideias extraordinárias pra gente começar juntas. E aqui tá todo mundo já botando que vai ser sucesso, já mandando coraçãozinho. E vamos fechar com essa frase que tá bem impactante. Onde você estará daqui a 2 anos se você começar agora? Vou te parafrasear, Grazi. E onde estaria hoje se você tivesse começado há 2 anos atrás? Vou deixar essa live terminar com esse pensamento. O que você gostaria de estar vivendo hoje se você tivesse começado há 2 anos atrás?
Essa dica essa frase, ela é altamente reflexiva. E aqui tá o meu convite para você. Clica lá no link, venha pro Convicção na Veia, que é um movimento de carinho, de entrega, de amor e de respeito para que você realmente use o teu conhecimento e a sua pós para algo que vai impactar a vida das pessoas, que você realmente viva do seu negócio. Chega da gente sofrer. Não foi feito para isso. Chega da CLT, chega de você não estar satisfeita com o seu cenário de trabalho atual, porque eu vivi o burnout e você não precisa passar por isso. Então, esse é o meu compromisso com você. Agora, também estaremos aqui todas as sextas-feiras. Então, eu te espero toda sexta-feira, 12h37, no nosso desafio de começar. Beijo no seu coração, tenha um excelente final de semana e até a nossa próxima live.